Quase 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de profunda e crônica carência alimentar. Por outro lado, o desperdício de alimentos chega a uma impressionante cifra de 1/3 de toda a produção mundial. E a perda dos alimentos começa desde a linha de produção até chegar à mesa dos consumidores. O ciclo, que a gente chama de sustentabilidade, ele tem que pensar desde o processo produtivo lá nas fazendas até na nossa casa. Então, o que se vê é muita perda, principalmente no transporte das fazendas para os locais de venda. Consequentemente, quando a gente vai comprar, a gente não tem uma previsão do que realmente vai fazer naquela semana, acaba comprando vegetais, verduras, legumes além do necessário. E por serem altamente perecíveis, eles acabam se perdendo com maior facilidade na geladeira da nossa casa. Existem várias formas de evitar o desperdício, seja em casa ou em restaurante, começando pelo aproveitamento integral do produto, como verduras e legumes que são ricos em nutrientes desde sua polpa, talo e até a casca. As cascas são bem aproveitadas, por exemplo, principalmente cascas de frutas, você consegue fazer o próprio suco com a casca da fruta, algumas farofas, por exemplo, farofa de casca de banana é uma delícia. Agora, tem alguns vegetais que o povo fala que descasca sem necessidade, por exemplo, o chuchu, a abóbora, a abobrinha, a gente pode fazer tudo com a casca, porque a casca ela tem bastante conteúdo, além de vitaminas e minerais, fibras, que são bem benéficas para o nosso organismo. Outra forma de minimizar o desperdício é congelando aquelas verduras antes que elas se percam. Fique atento à dica de como fazer esse armazenamento conservando seus nutrientes. Acaba perdendo um pouco sim, Todo o processo de oxidação, exposição à luz acaba diminuindo o conteúdo de vitaminas e minerais. Mas com o intuito de diminuir o desperdício, a pessoa ela pode pegar, a maioria dos vegetais e legumes, eles aceitam ser bem congelados, Então ela passa por o que a gente chama de um processo de branqueamento, que ela cozinha um pouquinho na água quente e depois joga na água fria. Aí ela coloca no saco, retira aquele excesso de ar e congela. Com isso você acaba aumentando, a vida útil daquele vegetal e aquele legume. Em restaurantes, o recomendado é não reaproveitar a comida para outras refeições e programar para fazer a quantidade ideal que é consumida pelos clientes. Nos restaurantes, principalmente no self-service, a pessoa ela tem que ter um controle muito grande do que é produzido, do que é levado lá para fora. Na prancha, do lado externo do restaurante, que é onde as pessoas se servem, tudo que vai para lá ela tem que ser jogada fora se não for consumida. Porque as pessoas conversam à medida que elas vão sendo servidas, a própria temperatura que fica lá não é uma temperatura adequada, mesmo tendo controle, posso ter crescimento microbiano. Então, tudo que foi produzido, que se não foi consumido, ele tem que ser descartado. Então, tem que ter um controle bastante, ter uma previsão de quantas pessoas normalmente frequentam aquele restaurante, para ver realmente o que deve ser produzido naquele dia. A nutricionista Laura possui uma vasta experiência em alimentação comunitária e conta como é feito o planejamento no restaurante para evitar o desperdício. A gente faz um planejamento do cardápio utilizando as frutas, legumes e hortifrutis da época. Então nós compramos bem, Segundo, nós armazenamos bem os alimentos. Então nós temos uma estrutura física que permite acondicioná-los, em temperaturas ideais, o que previne a deterioração e desperdício dos mesmos. E terceiro, nós manipulamos bem, preparamos bem os alimentos, Então, por exemplo, na maioria dos alimentos a gente não faz a retirada das cascas, então a gente consegue aproveitar esse alimento na integralidade. Então, por exemplo, couve, brócolis, nós utilizamos os talos, a couve-flor, a gente utiliza as folhas, a cenoura, a gente não faz a retirada das cascas e, consequentemente, a gente tem um valor nutritivo maior, com fibras, vitaminas e minerais. Além do armazenamento correto e da agilidade no preparo que evita uma produção excessiva, os legumes e carnes que não foram consumidos no almoço são aproveitados para a sopa que é servida no jantar. Lembrando que todos os ingredientes são guardados de maneira adequada para conservar os nutrientes. Nós temos os per capitas estabelecidos, Então a nossa equipe ela está preparada para realizar a produção escalonada de acordo com o que os clientes vão aparecendo, Para evitar que haja sobras. Na ocorrência esporádica dessas sobras, nós utilizamos esses produtos, esses itens na elaboração da nossa sopa, que é servida aqui no jantar, ao custo de R$1.
Apesar das inúmeras dicas de como aproveitar bem os alimentos, o mais importante mesmo é a consciência dos consumidores em evitar jogar comida fora, enquanto muitos passam fome. O consumidor ele tem que prestar atenção do que ele realmente está com fome, o que ele realmente ele precisa consumir naquele cardápio, naquela refeição daquele dia. Então as pessoas têm que olhar tudo que tem primeiro para depois começar a servir. Porque ela vai na filinha, vai entrando e vai pegando um pouquinho de tudo. Chegou no final, está aquele prato muito grande, ela acaba não conseguindo comer tudo e aquilo acaba sendo desperdiçado também.